Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do Erasmo Dias. Vamos começar aí mais uma aula de genética, né? Hoje, como prometido, vamos falar do sangue, do tipo sanguíneo. Uma aula que deve ser em duas partes. A primeira para falar do sistema ABO e a segunda parte para falar do sistema RH. Né? Começamos aí com o coelhinho do Pets explicando os alelos múltiplos, né? A explicação dele é muito clara e concisa sobre como é que funciona a pelagem dos coelhos aí, ó, os alelos múltiplos. Um gifzinho legal. Bom, enfim, pessoal, já falando em didática de aula e quadro, eu tentei gravar uma aula no Zoom, que é um outro aplicativo, não gostei, porque tem algumas coisas que dá para fazer a mais, mas tem algumas coisas que eu não consegui fazer. Eu não sei, talvez até dê, eu é que não consegui. De fazer isso que eu faço, rabiscar no próprio slide. Eu consegui fazer, tem um lugar que é um quadro branco que você pode escrever e fazer o que você quiser, que é bom, mas o lugar de pegar uma imagem e grifar, sublinhar coisas, eu não consegui fazer, talvez exista, tá? Então, por enquanto, a gente fica aqui mesmo no PowerPoint mesmo. Bom, é isso, né? Vamos aí à aula, ou ao início da aula. Bom, ao falar, a gente vai começar a falar do sistema BO. Tá? Ao falar do sistema BO, a gente fala do tipo sanguíneo das pessoas, que todos vocês com certeza já ouviram falar uma hora ou outra. Né? Ah, qual é o seu tipo sanguíneo? A positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. O meu, por exemplo, tem até um exame recente aí, eu poderia mostrar para vocês, mas eu não vou pegar agora. O meu tipo sanguíneo é O positivo, né? É o mesmo do meu filho e da minha esposa. Todo mundo aqui em casa é O positivo. Todo mundo é uma homozigose muito chata aqui em casa acontecendo, né? Vocês vão entender daqui a pouco. Bom, então a letrinha A, B, AB, O e o positivo, negativo. Positivo, negativo é o que a gente chama fator RH. Essa explicação vai ficar para daqui a pouco. Agora, começando agora, a gente vai falar o quê? Só da letrinha, chamado sistema BO. Tá? Então agora eu vou explicar só a letrinha. Daqui a pouco, na segunda parte da aula, a gente explica o fator RH. Beleza? Bom, para entender as letrinhas, e no final das contas o mais e o menos também, a gente precisa saber um pouquinho de sistema imune, ver ou rever alguns conceitos relacionados ao sistema imune, né? O sistema imune, ele reage muitas vezes àquilo que a gente chama de antígenos. Qualquer substância que o corpo julgue, né, que o sistema imune julgue ser estranha, isso é uma definição para facilitar a nossa vida, tá? Mas qualquer coisa que o nosso corpo que o nosso corpo julgue que é estranha, é um antígeno. Né? É uma proteína, é uma partícula, alguma coisa a gente chama de antígeno. O nosso corpo, o nosso sistema imune, as células, os chamados glóbulos brancos, eles têm a capacidade de reconhecer esses antígenos e produzir anticorpos, que são o quê? Específicos para um antígeno. Um anticorpo vai se juntar a um antígeno, né? A partir do momento que ele se junta, ele alerta todo o seu sistema imune que tem um antígeno estranho ali, para o sistema imune atacar aquilo lá, o que quer que seja, uma bactéria, um vírus, o que for. Tá? Então, para dar alguns exemplos antes da gente seguir em frente, né? Por exemplo, um vírus, né? O tal do coronavírus aí, né? Por que que ele, uma das razões pelas quais ele é tão letal, né? Porque ele tem antígenos na membrana dele, lá na corona dele, né? na superfície dele, que o nosso corpo nunca viu antes parecido. Né? Então, o nosso sistema imune está despreparado. Muito provavelmente essa é uma das razões. É um vírus novo.
né? É uma das razões pela qual ele é tão danoso, né? Ainda assim, para as pessoas que pegaram e se recuperaram, o que acontece é que o corpo produz o quê? Anticorpos contra o coronavírus. E aí, esses anticorpos vão combater o vírus ao ponto que a pessoa se cura. Em dado momento, ela fica bem. Né? O vírus sai do corpo dela, o vírus é expulso, é morto do corpo dela. Tudo bem, por quê? Porque na superfície do vírus você tem alguma proteína ali que o corpo reconhece. E ao reconhecer, reconhece como estranha e produz anticorpo. Tá? Quando tiver uma vacina para o coronavírus, vai ser algo semelhante. Provavelmente a vacina vai ter um vírus atenuado ou vai ter partículas virais ali que estão mortas no meio, vão injetar em você e o teu corpo vai produzir, vai olhar aquelas coisas estranhas, aqueles antígenos, e a partir daquilo produzir os anticorpos. Você não vai precisar ter ficado doente, mas o seu corpo vai produzir anticorpos que vão servir especificamente para o coronavírus. Né? Eu falei coronavírus porque é o assunto, né? Estamos todos aqui em casa. Mas eu poderia ter falado sarampo, poderia ter falado febre amarela, é a mesma coisa. O vírus tem antígeno, nosso corpo produz anticorpos que reconhecem especificamente o antígeno. Um para febre amarela, um para sarampo, um para o que seja. Tudo bem? Quem quiser saber mais sobre isso, ou até sobre coronavírus, eu estou fazendo uma playlist. Todo vídeo interessante que eu acho, que eu assisto, estou assistindo muita live ultimamente, eu acabo adicionando naquela playlist, está no meu canal. Eu acho que é público para todo mundo ver. E tem uma sobre genética também, tá? Que tem alguns vídeos que eu até já recomendei para vocês. Tudo bem? Então, próximo slide, mais ou menos a mesma coisa, vai dar para ver. Eita. Então, pronto. Então, ó, um exemplo de vírus. Não precisa ser o coronavírus, qualquer vírus. Na superfície ele tem essa proteína, ela é estranha, ela é o antígeno. Seu corpo vai entrar em contato com o antígeno, depois de um tempo vai produzir esses Ys aqui, são os anticorpos. Cada antígeno tem um anticorpo específico. Então você pode estar pensando que anticorpo é uma coisa muito legal. E é, né? E é. Quem me dera ter uns anticorpos aí contra o coronavírus, eu estaria menos preocupado na minha vida, né? Mas nem tudo são rosas, né? Tem muitas coisas que eu tenho algumas coisas, muitas é exagero. Tem algumas coisas que são estranhas ao corpo e que nosso sistema imune reconhece como estranho, mas que não necessariamente são ruins. O primeiro exemplo que me vem à cabeça são, por exemplo, órgãos transplantados. As células do órgão da pessoa de uma pessoa que vai para outra, que é transplantada, muitas vezes tem ali nas células o quê? Antígenos. Antígenos da pessoa. Antígenos que o corpo da pessoa que recebe o órgão, por exemplo, reconhece como antígenos estranhos. Então a pessoa está recebendo um órgão, fígado, rim, se transplantam vários órgãos. Tá? Ela está recebendo esse órgão, é bom, aquilo vai servir para ela sobreviver ou ter uma sobrevida maior, né? Maior. Mas o sistema imune não colabora. Ele vai produzir anticorpos e aí com o tempo você pode ter a rejeição do órgão. É isso, é o seu sistema imune atacando o órgão porque viu coisa estranha ali, viu antígenos estranhos. Né? Então isso não era para acontecer, não é legal, mas acontece porque é assim que o sistema imune funciona. Vale com órgãos, vale com vírus, vale também com o sangue. Antes de chegar no sangue, só confirmando então. Então é isso aí. Cada anticorpo é específico para um antígeno. Você vai fazer um anticorpo quando você fica com catapora, o seu corpo produz anticorpos, e aí você fica imunizado contra a catapora. Contra a cachumba é outro anticorpo. Cada anticorpo é específico para um antígeno. Tá? E como eu acabei de falar, isso funciona também no sangue. Tá? As células sanguíneas, chamadas hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, elas têm muitas vezes o quê? Várias proteínas na membrana, várias coisas ali na membrana.
Essas proteínas a gente vai chamar de quê? De antígenos. Tudo bem? Então, numa célula sanguínea, a gente não vê olhando para a célula só ao microscópio, mas lá na membrana tem proteínas diferentes e essas proteínas, você já deve estar pensando, vendo onde eu quero chegar, essas proteínas são diferentes de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter uma proteína de um jeito, outras pessoas vão ter uma proteína o quê? Diferente. E esses antígenos diferentes que ficam na célula sanguínea, né, vão levar ao fato de que pessoas diferentes têm antígenos diferentes e que o sistema imune de pessoas diferentes vai reagir diferentemente ao receber, por exemplo, uma transfusão sanguínea, ou entrar em contato com sangue que seja de um tipo diferente, que tenha antígenos diferentes, que tem umas proteínazinhas na membrana ali diferentes. Isso é o sistema sanguíneo, essa incompatibilidade devido às diferenças das proteínas que estão na célula do sangue da pessoa, né, da pessoa que doou sangue, com as diferentes proteínas que estão no sangue da pessoa que recebe o sangue. Deu para entender? Vamos de novo então. A incompatibilidade sanguínea é porque pessoas diferentes vão ter proteínas diferentes na membrana das células sanguíneas. E às vezes, quando uma pessoa recebe uma transfusão, ela estranha essas proteínas. O sistema imune dela vê ali ou reconhece ali antígenos estranhos. Melhorou? Vamos ver então os diferentes tipos sanguíneos. Então, os tipos sanguíneos que existem no ser humano, sistema BO. Tá? Tipo A, o que a gente chama tipo A? É um tipo sanguíneo que tem na membrana das células, um segundo, na membrana das células, uma proteína que a gente chama de proteína A, ou antígeno A. Esse antígeno também é chamado, eu colei aqui, aglutinogênio. Aparece às vezes nas questões, eu acho, esses nomes só servem para confundir. Eu prefiro muito mais usar os nomes antígeno e anticorpo. Mas o antígeno também é chamado de aglutinogênio. Já vou explicar por quê, tá? E por conta disso, por ter só o antígeno A, o que acontece? Quando uma pessoa com tipo sanguíneo tipo A recebe sangue do tipo B, né? No tipo B vai ter um antígeno diferente, vai ter uma proteína diferente, que a pessoa que tem o sangue do tipo A nunca viu na vida, o sistema imune da pessoa nunca viu na vida. Ela vai produzir o quê? Anticorpos contra aquele antígeno estranho. Anticorpos anti-B, né? Contra o antígeno B ou contra a proteína B. Tudo bem? Vamos de novo com o sangue B, ver se fica mais claro. Quem tem o sangue do tipo B é a mesma história. Na membrana lá das células do sangue da pessoa, você tem uma proteína diferente, eu até desenhei ela diferente, que é o antígeno ou aglutinogênio B, né? Quando uma pessoa de sangue tipo B recebe por transfusão sangue tipo A, ele nunca viu ele vai receber sangue que tem o antígeno A ali no meio, nunca viu aquele antígeno na vida, vai produzir anticorpos anti-A. Anti-antígeno A. Anticorpos. E os anticorpos são também chamados de aglutininas. Tudo bem? Resumo da história, então. Resumo da história. Pessoa que tem o sangue do tipo A vai ter na membrana uma proteína chamada antígeno A e nunca viu na vida, nunca reconheceu na vida o antígeno B. Né? Se entrar em contato com o antígeno B, vai produzir anticorpos contra esse antígeno B. Anticorpos anti-B. Por isso que é de ruim para muito ruim para péssimo, horroroso, uma pessoa que tem sangue tipo A receber sangue do tipo B.
É uma reação, eu nunca vi, tá? Mas é uma reação do sistema imune muito forte e muito rápida, pode levar a pessoa à morte, né? Se ela receber sangue do tipo errado. Se a pessoa do sangue do tipo A receber, por exemplo, sangue do tipo B. Não pode receber sangue do tipo B, porque vai ter anticorpos contra aquele antígeno estranho no sangue. A pessoa que tem o sangue do tipo B é a mesma coisa, ou é semelhante, né? Lá no sangue tipo B tem uma proteína na membrana das células, uma proteína chamada antígeno B, né? E tá lá. E não tem, na pessoa que tem o sangue do tipo B, não tem o antígeno A. Se a pessoa que tem o sangue do tipo B, por algum erro, receber numa transfusão sangue do tipo A pessoa vai entrar em contato com esse antígeno que para ela é diferente, o antígeno A, e vai produzir anticorpos contra esse antígeno A. Tranquilo? Até agora, aparentemente, tranquilo, né? Tipo A, então, tem um antígeno A, tipo B tem um antígeno que a gente chama de antígeno B, e os dois são incompatíveis um ao outro. Quem tem sangue tipo A não pode receber transfusão sanguínea de quem tem tipo B. Quem tem sangue tipo B não pode receber transfusão sanguínea de quem tem sangue tipo A, porque são incompatíveis. Uma pessoa, o sistema imune de uma pessoa nunca viu aquele antígeno diferente, né? Ok? Mas, você deve estar pensando aí, tem outros tipos sanguíneos. Tem o O, o AB, basicamente esses. Vamos falar deles agora. A pessoa que tem o tipo sanguíneo O, que na verdade é tipo 0, até coloquei um zerinho aqui, mas mudaram para O, para ficar só letra, para não confundir mais. A pessoa que tem o tipo sanguíneo O, ela não tem nenhuma das proteínas do sistema BO na sua membrana. Nem a proteína A, nem o antígeno A e nem o antígeno B. Então ela não tem nenhum antígeno. Ela não tendo nenhum antígeno, o que acontece com essa pessoa se ela receber sangue, seja de uma pessoa com sangue tipo A, seja de uma pessoa com sangue do tipo B? O que acontece é que dá ruim. Essa pessoa vai produzir anticorpos tanto contra o antígeno A, quanto contra o antígeno B, porque o corpo dela, o sistema imune dela nunca reconheceu, nunca viu nenhum dos dois antígenos, nem o A e nem o B. Então, daí a gente tira que a pessoa que tem o sangue tipo O não pode receber sangue nem de tipo A, nem de quem é sangue tipo A, nem de quem é sangue tipo B. Quem é sangue do tipo O só pode receber dele mesmo. Mas e para doar? Pode? Pode. A pessoa que tem o sangue do tipo A pode doar para quem é. A pessoa que tem o sangue do tipo O, desculpe, de novo. A pessoa que tem o sangue do tipo O pode doar para quem tem o tipo A, pode doar para quem tem o tipo B, e a gente vai ver, pode doar também para quem tem o tipo AB. O sangue do tipo O é o que a gente chama de doador universal. Pode doar para todo mundo, por quê? Porque na membrana ali não há nenhum antígeno, não há nenhuma proteína, e não havendo nenhuma proteína do sistema BO, né, não tem nenhuma proteína estranha. Não tem nada que vá causar incompatibilidade. O O pode doar, mas ele não pode receber, porque ao receber sangue do tipo A, sangue do tipo B, ele vai estranhar, ele vai produzir anticorpos. Tá? E por fim, o sangue do tipo AB. Talvez vocês já tenham pensado. O sangue do tipo AB é aquele cujas células têm em sua membrana aglutinogênios ou antígenos, tanto do tipo A, antígeno A, quanto do tipo B, antígeno B. Tá? Tem os dois. Se tem os dois, quem tem o sangue desse tipo, o sistema imune dessa pessoa já convive, já reconhece, já conhece os dois tipos de antígenos e não vai estranhar nenhum dos dois. Não forma nem anticorpos anti-A,
nem anticorpos anti-B. Então, a pessoa que tem o tipo sanguíneo AB pode receber sangue tipo A? Pode. Pode receber sangue tipo B? Pode. Pode receber sangue tipo O? Pode. Porque nesses tipos sanguíneos, todos esses tipos sanguíneos, não tem nada que essa pessoa, que o sistema imune dessa pessoa vá estranhar. O sangue do tipo AB é o chamado receptor universal. Ele pode receber de todo mundo, mas para quem ele pode doar? Só para quem também é AB. AB recebe de todo mundo e só doa para si mesmo. Por quê? Porque o tipo AB, se doar para A, tem lá o antígeno B, que vai dar ruim. O antígeno B vai gerar uma resposta imune. Se doar para o tipo B, tem lá o antígeno A, que dá ruim também. E se doar para o tipo O, vai ter os dois antígenos que vão dar ruim. Então, qualquer pessoa que não seja do tipo AB, que receba um sangue AB numa transfusão, vai estranhar algum antígeno aí no meio. Então, o tipo AB só doa, para AB e recebe de todo mundo. Legal? Bom, só para falar aí dos termos aglutinogênios e aglutininas, falar mais uma vez que eu não gosto deles, né? E falar também por que isso. Como é que a gente faz exame de sangue? Eu prometi que talvez eu fizesse e talvez eu faça, né? Talvez eu filme aqui em casa eu fazendo se tiver como, tá? Basicamente. Então, você pega uma gotinha de sangue, pinga numa plaquinha e pinga uma gotinha do anticorpo. Anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. E em poucos segundos, no máximo minutos, se o anticorpo reagir com o antígeno, você consegue ver uma reação, forma grumos, forma um coágulo. O sangue, ele meio que coagula, forma uns gruminhos assim de sangue, ele coagula, tá? Se tem a reação. Ora, quando é que vai ter a reação? Né? Se eu pingo ali o anticorpo anti-A, vai ter a reação em todo o sangue que tenha o antígeno A. Né? Se eu pingo o anticorpo anti-B, vai ter a reação em todo o sangue que tenha o antígeno B. Né? Então você pingou lá o sangue, pingou o anticorpo A, pingou o anticorpo B, teve reação nas duas. Ora, então nesse sangue tem o antígeno A, tem o antígeno B. Esse sangue deve ser um sangue do tipo AB. Você pinga lá o sangue, pinga o anticorpo A, o anticorpo B, não teve reação. Então, se você pingou o anticorpo A, o anticorpo B não teve reação, então é um sangue que não tem o antígeno A e nem o antígeno B. É o sangue do tipo O. Se tiver reação só em um e não em outro, aí vai ser o sangue tipo A. Se tiver reação no anticorpo A, vai ser o sangue tipo B se tiver reação no anticorpo B. Tudo isso só para falar, né, que por conta disso esse nome é aglutinogênio, é aquilo que faz, é aquilo que se aglutina, vamos dizer assim, e a aglutinina é aquilo que faz aglutinar. Então o anticorpo também chamado de aglutinina e o antígeno também chamado de aglutinogênio. É bom dar uma decorada desse nome porque às vezes não aparece antígeno e anticorpo lá na questão do vestibular, né? Então às vezes aparece lá aglutinogênio e aglutinina, é bom você saber esses termos. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos em frente. Ah, tá. Tinha esquecido desse slide. Só para mostrar aí a história completa. Né? Eu vou deixar até alguns segundos, se você quiser pausar e ver a história completa. Então, o tipo A tem o aglutinogênio antígeno A e não reconhece o antígeno B, produz anticorpos anti-B. Sangue do tipo B, o contrário, tem o antígeno B e não reconhece, forma anticorpos contra o antígeno A. Sangue do tipo O não tem nenhum antígeno, pode doar para todo mundo, que ninguém vai estranhar os antígenos, mas só pode receber de quem também é O, porque vai estranhar o antígeno A, vai estranhar o antígeno B.
E por fim, o tipo AB tem os dois antígenos, não vai estranhar nada que for receber. Tem o antígeno A e tem o antígeno B. E não produz anticorpos nem contra o A nem contra o B, não vai estranhar nenhum desses dois antígenos. Tudo bem? E aí, a gente fica com uma tabelinha tranquila aí de quem pode doar para quem pode receber de quem, né? Vamos resumir. Dá uma olhada aí. Dê uma olhada aí, pessoal. 30 segundinhos para tomar uma água. Bom, quem é do tipo A pode doar para quem? Vamos ver aqui. Quem é do tipo A pode doar para quem é do mesmo tipo sanguíneo, óbvio. A doar para A. E pode doar também para quem é AB. Semelhante, quem é do tipo B pode doar para quem também é do tipo B, meio óbvio isso, né? E pode doar para AB. Quem é do tipo O pode doar para todo mundo. Pode doar para B, para AB, para A, só que só vai receber de quem também é O. E quem é AB só pode doar para quem também é AB, a setinha aqui, mas recebe de todo mundo. Tranquilo? Legal. Então é mais ou menos assim, ou é assim, né? Eu digo mais ou menos porque a gente tem que dar uma simplificada em uma série de coisas para explicar de forma didática e no tempo que eu quero explicar, tá? Mas é assim que funciona o sistema ABO, o tipo sanguíneo. Como eu falei, a gente vai ver daqui a pouco, tem o mais e o menos, A positivo, A negativo. Daqui a pouco, tá? Então, sendo assim que funciona, vamos ver como é que funciona o quê? A genética. Como é a história, como são determinados os tipos sanguíneos de acordo com a genética. E tem tudo a ver. Talvez você saiba, talvez. Provavelmente você sabe, né? Antes da gente ter teste de DNA, ou antes do preço de um teste de DNA ser um negócio acessível, uma forma relativamente fácil, ou uma forma fácil, rápida, de você estimar, por exemplo, paternidade, era em relação ao tipo sanguíneo. Você viu o tipo sanguíneo do filho, viu o tipo sanguíneo do pai e da mãe, e dava para você saber em alguns casos, não era todos os casos, não era todos os casos, em alguns casos dava para você saber, ou dava para você descartar, falar, ó, esse cara não é pai desse menino, porque não pode pelo tipo sanguíneo. Né? Em alguns casos você não descartava, né? Por exemplo, como eu falei aqui na minha família, todo mundo é O positivo, isso não diz muita coisa. Né? Mas a gente vai ver agora, em alguns casos você tem uma incompatibilidade ali, pô, a mãe é AB, o pai é AB, o filho é tipo O. Não casa, não dá. Alguma coisa aconteceu, provavelmente aí nesse caso o garoto é adotado, por exemplo, tá? Então, por quê? Porque a herança do tipo sanguíneo é uma herança genética. O sistema ABO, ele é determinado por um gene. E se eu não me engano, se estiver enganado, gostaria que alguém me corrigisse, mas se eu não me engano, esse gene está localizado no cromossomo 9, tá? Então, em algum lugar do cromossomo 9, há um locus, você tem uma região e ali tem aquele monte de letrinhas. Lembram daquilo? Daquela outra vida, quando a gente ia para a escola, no começo do ano? Você tem aquelas 4 letrinhas ATCG que determinam a formação do quê? Daquela proteína do sangue. Né? Então você tem um gene que determina a formação daquela proteína e qual vai ser aquela proteína. Então você tem um gene que vai determinar essa história e você vai ter, olha só, 3 formas diferentes desse gene. 3 alelos. Quais são esses 3 alelos? O alelo chamado isão A, né? Esse é o nome, isão A, ele é o alelo que determina o sangue do tipo A. Não é tão difícil isso, né? O outro alelo é o isão B, que determina a formação de sangue do tipo B. E o terceiro alelo
é o izinho que determina a formação de sangue do tipo O. Talvez vocês já tenham visto, ou talvez vocês já tenham descoberto, como é que falo? Talvez você já tenha adivinhado isso aí. Talvez você já tenha adivinhado. Mas o izinho, que determina a formação do tipo O, ele é o quê? Ele é recessivo. Tá? Então só vai ter sangue do tipo O o camarada que tiver dois alelos izinho. For izinho, izinho. Tranquilo? Tudo bem, o izinho é o recessivo. Mas tem ali no meio o isão B e o isão A. E aí? Qual desses é dominante? Qual desses é recessivo? O que acontece? Nesse caso, do isão A e do isão B, ambos os alelos têm uma relação de codominância. O que isso significa? Que o camarada que é heterozigoto, ele é isão A, isão B, ele vai ter sangue do tipo A? Não. Ele vai ter sangue do tipo B? Não. Ele vai ter sangue do tipo AB. Então, quando o camarada é heterozigoto, isão A, isão B, quem é que manda? Ninguém manda. Você vai ter a expressão dos dois fenótipos, você vai ter o tipo sanguíneo AB. Fica um meio termo. Codominância. É quase igual, vou explicar isso mais para frente ainda, quase igual a tal da dominância incompleta da aula anterior. Né? O meio do caminho, AB. Na verdade, é os dois juntos nesse caso. Essa é a diferença, né? Os dois juntos, AB. Né? Então, né, de novo, é um gene. Cada um de vocês que estão me assistindo agora, dentro de cada uma das suas células, lá no cromossomo 9 tem uma região desse cromossomo que é usada para fabricar essa proteína. E vocês, como são diploides, têm duas cópias do cromossomo 9, tem dois alelos que podem ser iguais e podem ser diferentes. Isão A, izinho, isão A, isão B, izinho, izinho, isão B, izinho, isão B, isão B, isão A, isão B. Né? Como eu falei, eu sou O positivo, o meu genótipo é muito fácil de adivinhar. O meu genótipo é esse aqui, eu sou izinho, izinho. Tá? Do mesmo jeito que todo mundo na minha família. É izinho, izinho. Como eu falei, e todo mundo izinho, izinho. Não muda nada. É uma homozigose meio chata. É a vida. Né? Mas se o seu tipo sanguíneo é diferente, se você também é tipo O, o seu genótipo muito, muito, muito provavelmente também é izinho, izinho. Se o seu tipo sanguíneo muda, aí a gente vai ver. Né? Basicamente, pessoas do tipo sanguíneo A podem ter dois genótipos diferentes. Podem ser homozigotas, isão A, isão A, ou isão A, izinho. Por quê? Porque o isão A é dominante em relação ao izinho. A pessoa heterozigota, ela tem lá o alelo que determina o sangue do tipo O, mas quem manda na parada é o isão A. O sangue vai ser tipo A. O isão A manda no izinho. O isão A só não manda no isão B. Tipo sanguíneo B, história semelhante. O camarada pode ser homozigoto, isão B, ou pode ser heterozigoto, isão B, izinho. Tá? De novo, ele tem o alelo lá que determina o sangue tipo O, só que quem manda é o isão B. Sangue do tipo O a gente já viu, como o izinho é recessivo em relação a todos os outros alelos, o único jeito de você ser tipo O, izinho, izinho, e o único jeito de ser tipo AB é você ser heterozigoto, isão A, isão B. Tranquilo, pessoal? Mais ou menos? Vamos ver um exemplo aí. Vamos dar uma olhada no exemplo para a gente ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho as ideias. A gente vai ver que é, de novo, não digo que é a mesma coisa, mas é semelhante a tudo que a gente está vendo desde que a gente começou a falar sobre genética. Tá? Vamos lá, então. Bom, vamos lá, então, pegar um exemplo hipotético e ver se a gente consegue, se fica mais claro aí para vocês, pessoal. Então, vamos pegar um casal hipotético. O Tommy e a Gina. Um casal hipotético, né?
Eu acabei de descobrir que Gina é com N só. Mas tudo bem, tanto faz, né? Dou aula há 5 anos lá no Erasmo, ninguém nunca pegou essa referência mesmo. Então, o Tommy tem o sangue do tipo A positivo. A esposa dele, a Gina, B negativo. E eles têm 2 filhinhos. O primeiro, tipo A negativo sangue, e o segundo, tipo O positivo. Partindo dessas informações, dos fenótipos, da característica, tipo sanguíneo é um fenótipo, vamos tentar descobrir o genótipo de toda essa família. Bom, vamos começar o que a gente tem. Vendo o que a gente tem. O Tommy, tipo A. Então, ele tem com certeza o alelo isão A. E o outro? Não dá para saber. Mas ele é isão A alguma coisa. Mesma coisa para a esposa dele, a Gina, isão B. Ela tem o isão B porque o sangue dela é tipo B, né? Mais alguma coisa. E, novamente, pela terceira vez, né? A gente está focando agora no sistema BO. Sistema RH. Não. O filho número 1 tem o isão A, provavelmente que recebeu do pai, né? Certo. Tipo A. E o filho número 2, izinho, izinho. Opa, tipo O. De onde veio esse tipo O aí? Não sei. Na verdade, eu sei. E se você está acompanhando, você deve ter adivinhado também qual é a história, né? Então, como sempre, a gente vai aqui na genética, meio que na tentativa e erro, mas de novo, essa altura do campeonato, não tão tentativa assim. Apareceu um menino com o sangue do tipo O, izinho, izinho. Esse izinho, supondo que ele seja filho do Tommy e da Dina, né? Ele deve ter vindo de algum lugar, né? Deve ter vindo de onde? Dos gametas do Tommy e dos gametas da Dina. Então, para eles terem tido um filho tipo sanguíneo O, que é recessivo, sendo que nenhum dos dois é recessivo, os dois têm que ser o quê? Heterozigotos. O Tommy, o genótipo dele vai ser isão A, izinho, e a Gina, isão B, izinho. Vamos lá. Ó, vamos supor, uma suposição que não é tão suposição assim. O Tommy é isão A, izinho, a Gina, isão B, izinho. Será? Será que é isso mesmo? Como é que a gente confirma esse caso? Fazendo o quadrinho maroto. Tá? Então, mais uma vez, o quadrinho maroto. Isão A, izinho, os alelos que determinam o tipo sanguíneo são alelos, são formas de genes, estão lá nos cromossomos. Quando o Tommy for fabricar lá os seus gametas, metade dos espermatozoides dele vai ter o gameta isão A, que é do tipo A, e se ele for isão Azinho, a outra metade vai ter o izinho. A mesma coisa para os óvulos da Gina. Metade dos óvulos dela vai ser isão B, e a outra metade, olha só, izinho. A partir daí, é só a gente ver as possibilidades, né? Então, primeira possibilidade, o espermatozoide isão A do Tommy encontra um óvulo isão B da Gina e sai um menino isão A isão B. O tipo sanguíneo desse menino vai ser AB, ele é isão A isão B, não vai ser nem tipo A nem tipo B. Segunda possibilidade, o mesmo espermatozoide isão A do Tommy encontra um izinho da Gina. Vai sair um menino isão A, vai sumir a letrinha? Dá para ver. Vai sair um menino com o genótipo isão A izinho, um zigoto, que vai ter o alelo isão A e o alelo izinho, vai crescer, virar um embrião, um feto, uma criança, e essa criança vai ter tipo sanguíneo do tipo A. Que foi o que aconteceu? Lembre-se, um dos filhos desse casal já tem o tipo sanguíneo A. Então,
Até agora tudo certo, né? Outra possibilidade, um espermatozoide contendo o alelo izinho do Tommy encontra um óvulo contendo o alelo isão B da Dina. Vai sair um zigoto, um embrião, feto, até sair uma criança do tipo sanguíneo B. E, por último, um espermatozoide contendo o alelizinho do Tommy encontra um óvulo contendo o izinho da Gina. Ficou muito... Vai dar uma criança de genótipo, ficou muito escuro mesmo. Vai dar uma criança de genótipo izinho, izinho. E essa criança contendo o genótipo izinho, izinho, ela vai ter o tipo sanguíneo O, que também foi o que aconteceu. Então, sendo os dois heterozigotos, pode aparecer tipo sanguíneo O que apareceu, pode aparecer o tipo sanguíneo A que também apareceu, tudo certo. É isso aí. O Tommy e a Gina são heterozigotos. Isão A, izinho para o Tommy, isão B, izinho para a Gina. E é interessante que vocês veem, eles podem ter filhos de tudo quanto é tipo sanguíneo. Se eles continuarem tendo filhos, pode aparecer um AB, pode aparecer um B, pode aparecer outro O. Cada um dos tipos sanguíneos tem 1/4 de chance, ou 25%, de aparecer. Legal, pessoal? Então, por enquanto é isso. Vou encerrar por aqui, deixa eu ver. Vou encerrar por aqui a primeira parte da aula. Lógico, eu vou só salvar, isso aqui demora um tempo para salvar. Mas logo, logo eu começo a aula sobre o sistema RH. Quero matar tudo isso ainda hoje, para mandar para vocês amanhã, junto com uma série de coisas que eu estou devendo. A correção da última ficha. E mais a nova atividade dessa semana. Né, que eu estou sendo generoso, estou dando uns diazinhos a mais aí para vocês de descanso. Eu sei que muitos professores estão mandando atividade, mas vamos seguir em frente, tá, pessoal? Beleza? Até daqui a pouco.